Yo pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zeke depois desta intro para variar um pouco, né? E como vocês já devem ter percebido, hoje é dia de falar sobre a vanguarda europeia chamada Dadaísmo. O Dadaísmo surgiu em 1916 na cidade de Zurique, Suíça, e a princípio ficou retido a experimentos no clube artístico Cabaret Voltaire. Lá havia uma espécie de palco onde os dadaístas se apresentavam uns aos outros e faziam reuniões. O nome dadaísmo vem da palavra em francês dada, que quer dizer cavalo de pau. Alguns estudiosos discordam do modo de como eles escolheram essa palavra, muitos afirmam que eles escolheram ao acaso no dicionário. O propósito em si, assim como a palavra, não nos leva a um objetivo claro e direto. O movimento lidaria com a falta de sentido em suas criações. Especula-se que dada lembra a linguagem inicial dos bebês, que não tem nexo. É então na linguagem nonsense, sem sentido, que o dadaísmo encontrará uma forma de mudar o conceito e até o valor do que é arte e até que ponto pode ser considerado arte. Os dadaístas não seguiam uma cadeia de comando, porém tiveram alguns pseudo-líderes como Hugo Ball, o fundador do movimento. Muitos participantes da vanguarda eram refugiados que evitavam o alistamento em seus países e a própria guerra. Por causa disso, muitos artistas criticavam a guerra, o capitalismo e o consumismo, como aconteceu aqui no Brasil com Mário de Andrade, representante do dadaísmo brasileiro, em seu livro Paulicéia Desvairada. Eles também criticavam a arte tradicional e a maneira de definir o que é arte. Muitas das obras dadaístas eram feitas com objetos do cotidiano e lixo achados na rua. Não se tinha ordem na criação dos poemas ou nas colagens, o caos reinava. O ponto era banalizar o sentido da arte. O que é arte e por que tem que ser assim? Muito do valor dado à arte de determinado artista vem do quão importante ele foi. Se a sua arte agrada os júris ou segue o que está em voga no período em questão, ela será mais aceita e você terá mais status. Uma pintura, por exemplo, leva tempo, tintas, concepções artísticas e vai para o mercado atender uma demanda. Assim como a escultura, a poesia, etc. Elas seguem um fluxo de consumo. Os dadaístas estavam fartos dessa arte tradicional, de artistas tradicionais e de pessoas tradicionais que não davam a mínima para o que acontecia no mundo. Embora eles negassem o sentido, grande parte de suas criações estavam envoltas de críticas fortes dada a magnitude das transformações da Primeira Guerra Mundial, assim como o medo de não se ter um amanhã. Entre seus objetivos estavam o nonsense, a abolição da lógica e da razão, a destruição de valores burgueses, o acaso e a desordem, e a capacidade de transformar objetos sem valor em arte. Junto a Hugo Ball estavam Marcel Duchamp, Hans Arp, Max Ernst, Man Ray, Hannah Hoch, Hal Hausmann e Tristan Tzara. Me desculpem se eu pronunciei algum nome de forma errada. Hannah Hoch foi um dos pilares do dadaísmo, sendo precursora da fotomontagem. Hoch teve aulas bem cedo sobre artes e desenhos em Berlim. Em 1915 ela conhece e se relaciona com Hal Hausmann e conhece o dadaísmo, aderindo a ele de imediato. Em suas montagens, Hoch criticava os costumes antigos das mulheres alemãs e seu papel de gênero na sociedade, lutando por uma igualdade que só iria florescer décadas mais tarde. Mesmo depois de romper com Hausmann, ela continuou contribuindo com o dadaísmo e chegou a conhecer Mondrian. Teve ainda de se esconder em 1940 com a vinda do Terceiro Reich, pois ela foi citada na lista de artistas degenerados. Suas obras nunca ganharam notoriedade em vida, porém nunca parou de produzir. Delas temos Incisão com faca de cozinha, As Garotas, Roma Modern Show, Money Warriors, The Sweet On e Autorretrato. Hal Hausmann foi um importante artista plástico e poeta austríaco. Bem cedo teve que se mudar para Berlim e lá aprendeu a pintar com seu pai e se interessa pelo expressionismo. Já em 1913 deixou a pintura para começar a estudar filosofia e poesia e publica alguns artigos e poemas em revistas locais. Em 1917 conhece o dadaísmo e funda o Clube Dada em Berlim, onde cria seu manifesto dadaísta e se torna representante do dadaísmo na Alemanha. Nesta época ele desenvolveu criações utilizando a técnica de fotomontagem. Em 1920 ele começa a escrever o romance Riley e desenvolve os princípios de um instrumento chamado optofone, que converteria imagens em sons, criando poemas optofonéticos. Infelizmente eu não achei foto alguma do invento. Em 1930 ele teve de mudar para a Espanha após também ser incluído na lista de Hitler. Após a guerra ele se muda para Paris, onde viveu recluso até o dia de sua morte. Algumas de suas obras são A Cabeça Mecânica, A Arte Crítica, Autorretrato e Colagens.
Marcel Duchamp foi um pintor e escultor, talvez o mais conhecido dos dadaístas. Ele começou a pintar aos 14 anos e mais tarde tentou entrar na Academia de Belas Artes, porém é reprovado. No entanto, seu talento humorístico é bem-vindo, e ele ingressa na Academia Julian. No início ele foi influenciado pelo impressionismo e em 1911 passa a pintar com traços cubistas como é visto em Sonata. Em 1913 ele cria um conjunto de obras que misturavam objetos sem valor com conceitos artísticos e criou os handmade. No seu mais conhecido, A Fonte, ele comprou um urinol em uma loja de construção, assinou com um pseudônimo e enviou para o júri, que rejeitou. Seu objetivo era dar um novo significado ao que poderia ser considerado arte. Hoje essa obra vale cerca de 3 milhões de dólares. Em 1915 conhece e entra para o grupo dos dadaístas. Ele tinha uma grande paixão pelo xadrez, chegando a se dedicar exclusivamente a ele após a década de 30. Ele nos deixou o No Desci nas Escadas número 2, a grande imagem de vidro, roda de bicicleta, fonte, ar de Paris e porta-garrafas. Duchamp também tinha um ar humorístico e irreverente. Hugo Ball foi um poeta, escritor e filósofo alemão. Ele é considerado inventor da poesia fonética e precursor da performance no teatro. No início da Primeira Guerra, ele fugiu com sua esposa para a Suíça, onde trabalhou como pianista. Lá fundou o clube Cabaret Voltaire. Ele foi responsável por criar poemas fonéticos em que se usava palavras sem sentido e que se valorizava seus sons. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo mostrando um pouco disso em uma apresentação que ele mesmo fez. Seu objetivo era criticar a irracionalidade da guerra em pleno século XX e a impotência dos homens comuns perante a isso. Hans Wilhelm Arp foi um pintor e escultor franco-alemão. Aos 14 anos também começou a pintar, indo em 1905 para a Escola de Artes da Alemanha. Em 1916 entra para o grupo dos dadaístas e em 1931 ele rompe com o surrealismo, criando a abstração-criação. Dele temos torso, colagens conforme a lei do acaso, autorretrato, pastor de nuvens e boneca 1. Max Ernst foi um pintor e escultor dadaísta e surrealista. Começou a pintar cedo copiando pinturas de Van Gogh e se alistou no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Muda-se mais tarde para a França em 1922 e Estados Unidos na década de 40, conseguindo cidadania norte-americana. Voltou a morar em Paris em 1953, ano em que ganhou o prêmio Bienal de Veneza. Eu recomendo vocês a procurarem a série de colagens que ele fez, são bem legais. O interessante é que para fazê-las ele coletou gravuras de diversos livros. Além delas, ele deixou para o dadaísmo Elefantes Celebres, O Chapéu Faz o Homem, Édipo Rei e Virgem Maria Espanca o Menino Jesus. Man Ray foi um fotógrafo, pintor e cineasta norte-americano, também tendo estudado arquitetura. Começou a pintar jovem conhecendo Duchamp em 1915, quando é iniciado no dadaísmo. Ele tem um pequeno histórico de paixões rejeitadas por suas modelos, o que pode ter influenciado no seu filme surrealista L'Étoile de Mer. Ele resolveu dar mais atenção para a fotografia, a qual registrava o mundo que ele não podia pintar, e criou a técnica fotograma. As que mais se diferenciaram foram O Presente, O Violino de Ingres, Compás, Preto e Branco e O Beijo. E por último, Samuel Rosenstock, ou se preferir, Tristan Tzara. Ele foi um poeta judeu-romeno-francês. Seu pseudônimo significa Triste Terra, o qual simbolizava a forma como os judeus eram tratados na Romênia. Em seus poemas ele denunciou a guerra e as formas de opressão utilizadas pelos governos, ao ponto de mais tarde participar do Partido Comunista. Assim que Raoul Hausmann saiu do movimento, Tzara toma as rédeas e publica outros manifestos dadaístas. Sua intenção era incentivar os dadaístas a chocar o público que se mantinha inerte à guerra, à opressão aos judeus e aos trabalhadores, assim como quebrar os padrões artísticos da época. A intro deste vídeo é baseada em uma fórmula que ele mesmo deu para se fazer um poema dadaísta, a qual consiste em recortar palavras aleatórias de um jornal qualquer, jogá-las em um saco e colar em uma folha na ordem que forem tiradas. Nota-se o ponto de abstração da coisa. O dadaísmo não durou até a década de 30 com a chegada da Segunda Guerra Mundial e porque muitos artistas evadiram do movimento, tanto por perseguição quanto por cansaço. Apesar de parecer que muito do que eles faziam era puro balbuciar do Dada, eles mostravam por meio de suas obras a insignificância do homem e o absurdo da guerra, que somos como um castelo de areia que vem a ser varrido por qualquer onda do mar.
Bem pessoal, é isso. Eu convido a todos vocês a acessarem a descrição deste vídeo, que vai estar cheio de material interessante que pode ajudar vocês a entenderem melhor e a se prepararem para o próximo episódio, o surrealismo. Este episódio foi de longe o mais difícil da segunda temporada de se produzir. Muitas das informações que eu achei estavam fragmentadas. Levou tempo para juntar tudo em um vídeo. Fazia tempo que eu não falava de tantos artistas envolvidos e não podia deixar de fora Hannah Rock, a única mulher participante do grupo. Semana passada eu subi um vídeo aqui no canal sobre uma animação que eu fiz. Se puderem ver e dar uma força, eu agradeço. Chama-se O Voo da Borboleta. Se você gostou desse vídeo e quer valorizar o esforço, deixa um like triplo. Se não gostou porque é um episódio muito grande, sinto muito. Quer acompanhar o canal e ver mais vídeos sobre história da arte, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto meus desenhos. Muito obrigado por tudo, valeu, falou, eu fui.